Oi gente, eu sou a doutora Manu e agora nós vamos começar uma série falando sobre regimes de bens. Então nós temos na lei os regimes típicos, mas nós temos também os atípicos, que é aqueles que, por exemplo, não estão ali mostrando exatamente como ele vai ser. Mas você pode escolher como você vai direcionar cada bem, enfim. Para começar essa série, nós vamos falar sobre o regime da comunhão parcial de bens. Por que nós vamos começar por ele? Porque, pasmem, ele é o mais comum, mais corriqueiro e é o que praticamente todo mundo faz. Mas o que é incrível é que um ponto essencial da vida de um casal é a aquisição dos bens, do patrimônio daquela família. Mas é o que menos se conversa no início do casamento. E por isso, o regime da comunhão parcial de bens é um regime que, quando você não escolhe, a lei escolhe por você. Então, esse é o regime que a maioria não quer escolher, aí a lei escolhe. Então, vamos falar sobre ele. O regime da comunhão parcial de bens traz para você o seguinte requisito. Os bens que você adquiriu antes da constância do casamento, eles são exclusivamente seus. Eles são considerados bens particulares. Agora, os bens que você adquire durante o seu casamento, eles são considerados bens comuns do casal, seu e do seu marido. Nesse caso, os bens que são adquiridos na constância do casamento, independentemente de quem o compre ou do nome de quem esteja, ele presume-se ser do casal. Se você compra uma casa durante o seu casamento, a constância do seu casamento, ainda que seja por verbas exclusivamente do seu trabalho, esse bem, por ser adquirido na constância do seu casamento, ele se presume ser seu e do seu marido. Assim também como o seu marido, igualmente, tá? Acontece o seguinte: quando as pessoas pensam em regime de bens, elas analisam só aquele contexto para dentro do casamento. Gente, é muito importante que a gente pense no regime de bens com efeitos não apenas para durante o casamento, para um divórcio, por exemplo. Mas o regime de bens, ele fala muito mais do que isso. Ele fala sobre os efeitos patrimoniais para o pós-morte. Então, no regime da comunhão parcial de bens, ainda que durante o casamento aqueles bens sejam comuns apenas os bens adquiridos na constância, e num eventual divórcio, apenas esses bens da constância do casamento venham a ser partilhados, no pós-morte, se a dissolução desse casamento, dessa união conjugal ou da união estável, se der pela morte, os bens particulares, lembra? Aqueles que não se comunicam, eles vão entrar também como herança e esse cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente vai ter direitos a herdar junto com os descendentes nesses bens particulares. O regime da comunhão parcial de bens, ele não é tão simples assim quanto se pensa. Acontece que a gente pensa que ele só serve para o divórcio, mas não é. A gente precisa realmente analisar casuisticamente se esse é o melhor regime para você e para a sua família, tá bom? Ó, se inscreve aqui no canal, comenta, traz tua dúvida, que nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre os outros regimes de bens, tá bom? Tchau, tchau!